Glória a Deus. Glória a Deus. Tia Esther, auxiliadora, Rosângela, Josi, Eliane, Deus abençoe. Bom dia. Bom dia para quem está do lado de lá, boa tarde para quem está do lado de cá. Dianese. Glória a Deus. E aí, cadê seu café? Michael, saudade de você, Michael. Grande abraço. Fábio, Gabi, Lu, beijão, Lu. Maria, Deus te abençoe. Flavinha, glória a Deus. Glória a Deus. Você já convidou Jesus para tomar café com você hoje? Sabe, Jesus, ele disse que não provaria do fruto da vide até que ele voltasse para nos buscar. Mas um cafezinho ele aceita, viu? Então, convida ele. Fala, Jesus, vem tomar um café com a gente. Vem falar do seu coração para o nosso coração. Vem falar da vontade do Pai. Vem falar do amor eterno daquele que te enviou. Vem falar do teu amor eterno que se entregou por nós. Vem falar, Senhor, da tua maravilhosa graça. Vem falar do teu santo e bendito nome. Vem falar, Senhor, do teu poder transformador de vida. Vem falar, Senhor, a cada um dos nossos corações, de tudo aquilo que é do céu. Ó Pai, fala para Deus também, de tudo aquilo que é da terra, tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que o Senhor comprou com seu sangue precioso, cujo preço é incalculável. Oh, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Abençoa essa live, abençoa cada vida que está entrando, cada nome e cada história aqui, Senhor. Cada pessoa tem um nome e uma história. O Senhor ministrava o meu coração há pouco falando disso. Que cada vida tem um nome e uma história, cada vida é importante para Ti. Oh, Paizinho querido, ministra aos nossos corações, entra nos lares, Senhor, lares que têm honrado o Teu nome na minha vida, acessando essa live, ó Deus, e fazendo dela o seu devocional diário em busca de uma vida plena, porque amamos a Tua palavra, amamos a Tua presença, amamos o Teu reino, amamos a Tua vontade. Na nossa pequenez nos apresentamos a Ti. Diante do Teu altar nos rendemos, invocamos o Teu santo nome, ó amigo fiel, apresentando nossa história, apresentando nossas mãos, apresentando a nossa vida. Mais um dia estamos aqui, Senhor, para Te adorar e Te bendizer, para falar, mas também para Te ouvir, para crescer nesse momento a sós contigo, nesse momento de paz, nesse momento de comunhão, nesse momento, Senhor, de derramar o nosso coração na Tua presença. Nós Te adoramos e Te exaltamos e Te dizemos, seja bem-vindo em nosso meio, ó Senhor Jesus, nosso amigo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Bem-vindo ao Café com AP de hoje. Nós estamos aqui no Café com AP a sós com Deus, né? Nos preparando para a próxima temporada, né? Onde Deus colocou algo no meu coração, eu estou gerando algo no meu coração, sabe? Eu estou grávido de algo que Deus colocou em mim há muito tempo. Nos últimos dias eu tenho tido muita vontade. E eu creio que a partir do mês de setembro a gente ingresse nessa nova temporada. Mas eu também tenho a impressão de que Deus está preparando o seu coração, que Deus está preparando o meu coração para tudo aquilo que Ele tem para fazer
nos próximos dias. Por isso, prepara a sua vida, diz para ele: preparado, ó Deus, está o meu coração para a entrada de um rei. Aleluia. Tira uma foto aí no seu café, depois marca a gente, printa. Você sabe que as redes sociais só entregam uma pequena porcentagem do nosso conteúdo para uma pequena porcentagem dos nossos seguidores. E meu desejo é que essa palavra alcance o maior número de pessoas, em nome de Jesus. Isso depende não só de mim, depende de você, né? Nosso crescimento aqui tem sido orgânico, então depende de você compartilhar esse café com o maior número de pessoas. Então vai lá, clica no aviãozinho, marca aí as pessoas, né? Você pode convidar 50 pessoas. Então, vamos lá, eu estou marcando meus convidados aqui para tomar um café com a gente, com Jesus, né? Com Deus. E a gente partir para o nosso devocional. Amém? Aleluia. Vamos lá. Tá mandado. Glória a Deus. Vamos lá, abra a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia de papel. Eu amo Bíblia digital, viu? Eu gosto muito da YouVersion. Não ganho nada para fazer propaganda dela, mas eu gosto demais de descobrir que o autor dela, né, do aplicativo, é um homem de Deus. Então, isso me motivou demais, né? Mas, como a gente vive um momento de tecnologia onde a gente passa a maior parte do nosso tempo dessa maneira, né? Então o nosso foco é afetado, a nossa atenção ela é repartida, dividida, roubada muitas vezes. Por isso, a Bíblia raiz, né? o método raiz de ler a Bíblia, ele te tira desse turbilhão de atenção. Então pega a sua Bíblia de papel. Eu também acho que... Eu amo Bíblia, tá, gente? Não tem problema nenhum a Bíblia digital, viu? Mas eu acho que a gente cria um apego, né? Não sei se é coisa da idade, mas a gente cria um apego com a Bíblia, né? Isso é especial. Para mim isso é muito especial. Eu amo as minhas Bíblias, né? E ela nos ajuda, tá? A Bíblia impressa, ela é um instrumento tecnológico, tão tecnológico quanto o seu celular. Tá? Na época que ela foi impressa, ela foi a maior tecnologia da época e continua sendo o livro mais vendido do mundo. Então pega ela aí, né? E a gente acaba criando atos proféticos, né? Se a gente for usar um nome mais atual, mas a gente cria hábitos, né, de abraçar a Bíblia, de chorar com a Bíblia, né? E isso é muito especial. Pega aí a sua Bíblia, abre ela em Mateus, capítulo 6. Hoje nós vamos falar do top secret, né? Do lugar super secreto, do lugar secreto. Esse capítulo é muito especial. Mateus capítulo 6, tá bom? E aí faz o teu exercício comigo. Fecha a porta, se você está na sua casa, fecha a porta da sua casa, do seu quarto. Avisa aí, ninguém me interrompe na próxima hora. Respira fundo aí, vai. Diz para tua alma: aquieta-te, alma. Dá uma ordem para a tua alma e para o teu pensamento. Diz assim: submeta-se a mim. Eu levo cativo o meu pensamento. Diga: eu levo cativo o meu pensamento à presença de Deus. Eu rejeito todo fluxo desenfreado de pensamentos e me submeto ao controle do Espírito Santo para ser guiado pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Respira mais uma vez aí, vai. Glória a Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 6. Eu estou seguindo o plano de leitura que eu dei para
os participantes do grupo do Café com AP do Telegram. Então, se você não faz parte ainda do grupo do Telegram, depois acessa lá, tá? No link da minha bio tem essa opção também. Tenham cuidado de não praticar os seus atos de justiça diante das pessoas para serem vistos por elas. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você fizer a sua oferta, não anuncie com trombetas, para obter o louvor das pessoas, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Sim, eu lhes garanto que já receberam sua recompensa. Mas quando você fizer as suas ofertas, não permita que a sua mão esquerda saiba o que fez a direita. Então, sua oferta estará em sigilo e o seu Pai, que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. Esse texto ele vai falar de oferta, ele vai falar de oração, ele vai falar de generosidade, ele vai falar de jejum, ele vai falar de administração, e ele termina falando de preocupação. São pontos para você meditar. Apesar de eu entrar aqui no texto, me aprofundar, falar de algumas coisas, eu não estou pregando, estou compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na palavra de Deus. Por isso eu convido você a ter o texto diante dos seus olhos. Mateus capítulo 6 começa falando para mim e para você de como nós devemos ofertar, mas acima de tudo, esse texto está falando que Deus é um Deus que nos dá recompensas. Eu quero te falar uma coisa. Muitos cristãos viveram uma vida hipócrita, de falsa humildade, escondendo o orgulho e privando a si mesmo de usufruir dos benefícios de Deus. Em nome de um seguinte argumento: eu não vou buscar Deus pelo que Ele pode me oferecer. É lógico. Mas se você parar para pensar, a nossa relação com Deus, na maioria das pessoas e na maior parte do tempo, ela começou com a nossa necessidade. Quantos de nós aqui buscamos a Deus quando estava tudo bem? Talvez só aqueles que, como eu, cresceram no Evangelho, começaram buscando a Deus, aprendendo a adorar a Deus pelo que Ele é. Mas mesmo nós que crescemos no Evangelho, nós, em algum momento, aprendemos, nós em algum momento buscamos a Deus em meio à angústia e à necessidade. Essa é uma grande verdade. Se você conheceu Jesus na juventude, na adolescência, na vida adulta, com certeza você se aproximou de Deus porque você sabia que só Ele podia trazer uma resposta para alguma área da sua vida. Então, não se culpe por causa disso. A Bíblia fala que Deus, Ele é presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Sabe? Com certeza, aqueles que buscam a Deus só pelos presentes que Deus oferece, eles recebem as dádivas e vão embora, e depois vão voltar, porque eles não entenderam o propósito do coração de Deus. E vão voltar em qual circunstância? De novo, na necessidade. E Deus, Ele continua te amando e te abençoando. Saiba disso. Então para de dizer: eu não peço nada para Deus. Está perdendo tempo. Deus é um Pai amoroso, que tem uma linguagem de amor. Tem várias, né?
o livro A Linguagem do Amor, que se tornou popular, fala um pouco de algumas linguagens de amor. E nós vemos que uma das linguagens de amor de Deus é doação. O maior ser que existe, que não tem tamanho, que é Deus, fez a maior doação que pode existir. A Ivana está falando, eu peço tudo. É isso aí, pede. Pede. Eu quero falar de paternidade hoje. Porque se a gente fala de um pai doador, se a gente fala de motivação do coração, de destino, de propósito, isso está intimamente ligado com a paternidade divina. E eu quero te contar uma história enquanto a gente está passando por esse texto. Sabe, põe a mão sobre a sua Bíblia e fala assim, Deus, me ajuda a internalizar a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha aqui, o Anderson falando algo tremendo, Deus é um pai cheio, existe nele um depósito de amor inesgotável. Uau, uau, me diz uma coisa, olha que coisa linda. Deus não tem limite, Deus é exagerado, Deus ele é inesgotável, ele é uma fonte inesgotável de dádivas, de bens. Por isso que quando ele fala assim, quando vocês forem ofertar, não façam como os hipócritas, façam discretamente, porque ele está apontando para uma coisa, ele está apontando para a identidade dele, que recompensa publicamente aquele que busca em secreto. Deus quer que você faça as coisas discretamente, mas quando Ele decide te honrar e te recompensar, Ele faz isso publicamente. Por quê? Porque Ele está tratando na motivação do coração do filho. Ele está dizendo, olha, quando você fizer, não faça como o hipócrita, como aquele que faz um teatro, porque ele está ganhando a recompensa dele naquela hora. Quando você faz a sua doação, você se parece com a oferta que você dá, seja seu dinheiro que representa a sua vida, o seu tempo, ou seja qualquer outra coisa. Estou ministrando no coração de filhos para demonstrar o meu amor. É o que Deus está falando. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nas lives do último mês, Deus expôs aqui um dom na minha vida, que é o dom de interpretação de línguas, dessa maneira aí, certo? E eu levo isso muito a sério. Talvez você tenha visto as pessoas brincarem com isso. Eu não aceito brincadeiras com as coisas do Espírito. Por isso, o que está acontecendo nas lives aqui é muito sério. Algumas vezes eu interpreto porque Deus me dá interpretação. Se eu não tenho interpretação, eu não vou interpretar. Fica à vontade, se você quer expressar suas línguas aqui. Se Deus me der interpretação, eu vou fazer. Se Deus não me der, eu não posso interpretar. Amém? E tem coisas que são pessoais para a sua vida ou para a minha vida. E aí também cabe a mim decidir se eu vou trazer ou não, tá bom? Nós estamos aqui, você que está entrando agora, esse é o Café com AP, a sós com Deus. E a gente está falando de Mateus capítulo 6, que começa falando de doação e aponta para a paternidade divina. E eu quero te contar uma história. Está aqui minha prima Denise, está aqui a Juliana, conheceram a minha mãe. A minha mãe era irmã da Denise, né? Elas eram irmãs. Então a minha mãe, a Wanda, ela contava para mim que dentre as irmãs tinha lá a Wanda, que era minha mãe, a Vilma, a Diná, mãe da Denise aqui, e os irmãos, né? O que acontece? Quando o nosso avô chegava em casa, ele estava chegando o dia do seu trabalho, ou de onde quer que ele viesse, o que acontece? Cada filha tinha uma característica, né? Eu posso falar da característica que a minha mãe contava. Minha mãe disse que ela corria em direção ao meu pai muitas vezes. Ela ia na frente das irmãs, que muitas talvez não saíam ou ficavam em casa, não sei.
Mas a minha mãe decidia correr e encontrar meu pai no caminho. E ela botava as mãos nos bolsos dele e ela perguntava: você trouxe alguma coisa para mim? Tem um doce, uma bala, alguma coisa do gênero? E sempre ela acabava se dando bem, né? Por quê? Porque ela ia em direção a ele no caminho para ver o que ele tinha. E essa história marcou minha vida depois que eu me tornei adulto. Por quê? Porque Deus começou a falar comigo da seguinte maneira. Deus começou a me dizer: olha, aqueles que vêm ao meu encontro recebem da minha intimidade. Deus vai em tua direção, Deus vai para te abençoar. Amém? Deus é abençoador. Eu costumo dizer que Deus não tem filhos preferidos, mas existem filhos que se fazem preferidos. Sabe, a Bíblia mostra isso de uma outra maneira, mas é muito interessante. Ela diz o seguinte. E olha que interessante que essa relação de amor está ligada com pecado. Tem gente que tem medo de falar de pecado. Eu não tenho medo de falar, porque eu nunca fui legalista, não sou e nunca fui. Mas eu também não sou em cima do muro. Eu não prego o evangelho light. Quem anda comigo já sabe. Quem anda comigo já disse. Não é fácil andar contigo. É lógico, por quê? Porque eu não ando na força do meu braço. Às vezes eu erro. Quando eu ando na força do meu braço, eu me arrebento. Por quê? Porque a caminhada que Deus me chamou para correr é uma caminhada de milagre. É uma caminhada de dependência de Deus, de sobrenatural. E aí sabe o que a Bíblia fala na relação do amor? Deus ama todos igualmente, indistintamente. Mas a Bíblia fala que é aquele que pecou mais e tem consciência do seu pecado, ele ama mais. Ele ama mais. Por isso que quando você faz como João Batista, denuncia pecado, não é acusação não, quem acusa é o diabo. O Espírito Santo convence. O ministério de João Batista era mostrar, era colocar o espelho, era levantar a poeira e dizer: ei, tá aí. Por quê? Porque quanto mais você tem consciência dos seus próprios erros, mais você ama o Senhor, porque você vê: eu sou indigno desse amor, não sou merecedor. E aí, sabe o que acontece? Você corre em direção a Ele. Jesus, o Deus que se fez gente, para que a gente se fizesse Deus. Jesus, chamei, foi para isso que eu vos chamei e enviei meu Filho. Aleluia. Oh, glória. Jesus, que não tinha um pecado, como homem, ele não cometeu um pecado sequer, e não porque ele era Deus, mas porque ele dependia 100% do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Esse homem atraía as multidões, atraía os pecadores. João Batista pregando uma mensagem nada Nutella, nada light. João Batista não estava num auditório com ar-condicionado, com poltrona confortável. João Batista era um cara esquisito. Ontem eu estava lendo um livrinho para Valentina, que tem 6 anos, um livrinho da Bíblia, que tinha ali o desenho de João Batista. Ela falou: pai, ele está com a cara triste. Eu falei: não, é porque ele é magro. Né? Gordinho é feliz, né? Magro tem a cara de triste. Aí ela riu, falou: pai, mas por que ele é magro? Eu falei: porque ele vivia no deserto, porque ele comia gafanhotos e mel. E ela falou: é mesmo, pai? João Batista era uma figura exótica. E sabe o que a Bíblia fala? Que as multidões corriam para o deserto, confessavam seus pecados e se batizavam para a lavagem dos seus pecados. Se você tirar isso do Evangelho, você tira o amor do Evangelho. Você tira o Ariel aí dando aula para nós, São Kosher.
Devia ser uns colchão de gafanhoto, né, rapaz? Um negócio bom aí para assar, para comer. Se você tirar esse processo da cruz, você tira o amor verdadeiro da cruz. E aí você vai ver um evangelho humanista, um evangelho onde o amor virou Deus. Quando na verdade Deus é amor, mas o amor não é Deus não, viu? Porque Deus sendo amor, Ele primeiramente Ele é Pai, porque Ele doou o seu Filho. É engraçado. Olha o que Deus está falando ao seu coração. A gente está meditando na palavra, viu? Eu não estou pregando aqui, estou compartilhando o que está fluindo da parte de Deus. Um dia eu quero aprender a pregar, né? Com a minha amiga pastora Yara, que é pregadora famosa, eloquente. Aí. Olha só, quando Deus decidiu enviar Jesus, Ele não enviou Jesus como o verbo. Ele enviou Jesus como o Filho. Essa é a maior prova de amor. Então, o processo da gente entender a doação, ele está intimamente ligado com a sua natureza de filho, ligado ao Pai. E ele diz assim, ó, ele fala aqui de doação, de oferta, sabe? Depois a gente vai voltar nesse assunto. Eu quero te falar uma coisa, eu escolhi na vida, fui atraído, acho que eu fui atraído para os textos mais polêmicos da Bíblia. E eu quero dizer uma coisa para você. Sua vida de doação te representa. Enquanto muitas pessoas decidem não falar ou falar exageradamente sobre finanças, eu procuro encontrar um equilíbrio. Mas eu não vou deixar de falar disso. Tua vida de doação financeira te representa. Sabe, a Bíblia fala que o nosso coração é disputado por Deus ou Mamon. Na verdade, o nosso coração não pode servir a dois senhores. Ou ele serve a Deus, ou ele serve a Mamon. A quem você tem servido? Você vai ver no final desse capítulo, dessa meditação, que a preocupação, a minha e a sua preocupação, denunciam a quem a gente está servindo. Isso é muito forte. A sua preocupação denuncia a quem você está servindo. Ele fala de doação e ele entra automaticamente em oração. A oferta é tão espiritual quanto a Santa Ceia, quanto a vida de oração. E ele diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ele continua falando de uma coisa anterior ao ato de ofertar ou de orar. Ele está falando da fonte da motivação do coração. Ele está dizendo assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, com o propósito de serem vistos pelas pessoas. Olha o propósito. Atos revelam propósitos. A forma como você age revela o propósito. Sim, eu lhes asseguro que já receberam a recompensa. Está vendo que Deus está preocupado com recompensa? Enquanto muitos cristãos ficam se esquivando de maneira orgulhosa, escondida, atrás de uma baixa autoestima, o que acontece? Deus está falando, eu estou preocupado em recompensar vocês. Estou preocupado em recompensar vocês. Minha prima Carla aí, beijão, Carla. Gente, pode falar um com o outro na minha live, pode falar. Isso aqui é o conceito que a gente fala de comunidade, tá bom? Nas minhas lives, a gente traz aqui 3 conceitos, conteúdo, passo a passo e comunidade. Conteúdo eu busco no trono porque eu tenho um compromisso com a palavra, eu tenho um compromisso com isso aqui. Palavra de Deus e poder de Deus. Por isso que aqui ó, você está vendo milagres, você está vendo pessoas falando, escrevendo em línguas, você está vendo as pessoas compartilhando pedidos de oração, compartilhando milagres, viu? Conteúdo. Agora, passo a passo, conteúdo por conteúdo, você encontra muita coisa boa aí. Agora, nem todo mundo está preocupado em falar como. Eu estou preocupado em falar como, certo?
Agora, nada disso flui com liberalidade. Oi, Rebequinha, a gente vai se ver quinta-feira no Manual da Felicidade. Quando você tem conteúdo de passo a passo, mas não tem um ambiente propício com pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito, você perde tempo, tendo que provar que o seu conteúdo é bom e que seu passo a passo funciona. Por isso, existe uma importância tremenda na comunidade, na concordância. Jesus disse assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. E Jesus não quer cumprir essa promessa por obrigação. Ele quer cumprir essa promessa por prazer. Tem um pastor conhecido meu que dizia assim, gente, que tem culto que Jesus vem só por obrigação, porque ele disse que ia estar. Tem gente que marca encontro com Deus, se Jesus vier, estraga o encontro. E aí? Por quê? Porque as pessoas querem as coisas do jeito delas. Eu quero as coisas do jeito de Deus. E isso não tem nada a ver com improviso só. Deus é um Deus de organização. Moisés subiu o monte, Moisés recebeu de Deus orientação, passo a passo, de quem ia fazer o que, como e quando. Até a hora de parar de ofertar, Deus diz, chega, tá bom, já tenho o suficiente. Amém? Glórias. Fica à vontade aí, viu? Para liberar, para conversar. Olha só, a motivação do coração na hora de orar. E aí, o tema dessa live de hoje, do A Sós com Deus, é Top Secret, é o lugar secreto. O lugar secreto. Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Não significa que é só no quarto com a porta fechada. Aqui ele está dizendo, vai para o lugar secreto. Se isola, se guarda, se fecha num ambiente onde você não vai ser interrompido e ali entra no lugar secreto. Por quê? Porque é no lugar secreto que Deus está. Sabe, esse lugar... Ô, prima, obrigado, eu também amo a sua vida. Obrigado por reconhecer Deus na minha vida. Sabe... Esse lugar secreto é o lugar citado no Salmo 91. Existe um lugar onde Deus habita, mas existe um lugar onde Deus se esconde. AP, da onde você tira essas coisas? Da onde você não tira essas coisas? Pelo amor de Deus. Onde é que você estava até o dia de hoje que nunca pensou nessas coisas? Igual eu, vem comigo. Deus está falando, viu? Muitas pessoas escrevendo em línguas. Deus está falando com você, viu? Receba no seu espírito. Deus está falando comigo. Oh, Jesus, Jesus maravilhoso. Olha só, Ele está dizendo para mim assim, continua falando do meu lugar secreto. Existe um lugar onde Deus habita, mas existe um lugar onde Deus se esconde. Por quê? Porque Deus ama brincar de esconde-esconde com o filho. Tem um lugar da proteção de Deus, sim. Mas tem um lugar onde Deus se esconde e deixa a orla da veste para fora. Quem é pai e mãe aqui já brincou de esconde-esconde, né? Eu brinco com a Valentina aqui em casa de esconde-esconde. Gente, se eu quiser me esconder da Valentina de verdade, ela só me encontra quando ela fizer 40 anos de idade. Não é verdade? Se Deus quiser, Ele se esconde de mim, de você, a gente não encontra Ele nunca. A gente não encontra Ele nunca, por isso que Ele deixa a sandália aparecendo. Xaralá, rafacás, saralá. Farei um rastro, deixarei pistas para que você venha até o meu encontro, e ali me revelarei a ti. Shavandosoroku. Aleluias. Pois sou um Deus que me esconde no oculto, mas também que se revela. Aleluias. Oh, uau. Aleluia. Aleluia. Eita, nós, é bom demais quando a gente vê.
Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Diz para Ele, eu quero te ver. Diz para Ele, eu quero sentir seu cheiro. Sabe, quando eu pastoreei minha primeira igrejinha, lá no centro-oeste do Paraná, numa cidade chamada Guarapuava, a gente subiu um monte, Deus revelava proezas. Nossa, Deus está falando aqui. Deus fazia proezas no monte. E aí, as pessoas criticavam. Bom, também eu tinha 21 anos de idade, era difícil, né? Hoje o cabelinho branco ajuda um pouquinho. Aí, eu entrei em oração. Eu botei a igreja na época em oração. Sabe? Charamas, Suli, Decamassou. Eu vou passar vocês para um outro nível. Um nível de revelação e glória. Aleluia. Uau. Aí, gente, eu fiz 40 dias de jejum com a igreja. Todo dia de manhã, sabe? A gente lia a Bíblia. Porque, meu Deus, como eu era idiota. Eu preparando pregação, é aquela coisa profunda, rebuscada, que eu amo. Só que, no segundo dia de jejum, quando eu pedi para os irmãos lerem a Bíblia, eu descobri que a maioria não sabia ler. Por isso que as pregações não fluíam, gente. É lógico, eu pregando coisa culta e o povo não conhecia a Bíblia, não sabia ler. Aí sabe o que eu fiz? Além de pedir perdão para as pessoas e para Jesus, eu falei, nós vamos ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia para vocês. Nós vamos orar. E eu comecei a ler a Bíblia todas as manhãs, 6 da manhã. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a sonhar que elas estavam lendo a Bíblia, ou lendo e cantando o inário. Deus começou a se revelar, ensinar as pessoas a ler. Mas com 40 dias, naquele salão que antes era o bailão, sabe? Lá no sul tem o bailão, era casa de show, né? O pessoal de festa, de boate. E a gente tinha alugado. E ficava do lado da linha do trem. E quando deu meio-dia, aquele dia nós prolongamos o jejum até meio-dia, nós estávamos ajoelhados. Jesus entrou por aquele salãozinho humilde e todos nós começamos a sentir o seu perfume, seu cheiro tão forte, tão forte. E os incrédulos saíram para dar uma volta em volta do salão. Não tinha casa perto, só tinha linha de trem. Eles falaram, não é possível, alguém quebrou um vidro de perfume aqui dentro. E eles voltaram e começaram a ser cheios do Espírito Santo. Porque Jesus entrou ali com as suas sandálias, com os seus pés marcados pelos cravos. Aquele lugar virou o lugar onde ele se revela. Então, existe um lugar onde Deus se esconde, mas Ele te deixa um caminho, como Ele mesmo disse. Ele te deixa um rastro, Ele te dá a dica para você segui-lo, porque ali Ele vai te recompensar. Oh, longe vós, venha até mim, será lá cá, fará lá. Oh, farei muito mais com aqueles que creem, diz o Senhor. Aleluias. Pois sou um pai presenteador dos filhos, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vai e fala com seu pai que está em secreto e ele os recompensará publicamente. Você busca em secreto, encontra ele e ele te recompensa publicamente. Não fuja disso, não tenha medo disso. Você não pode roubar a glória de Deus, a não ser quando você não brilha, a não ser quando você não reflete a imagem do Todo-Poderoso que foi transmitida a você,
que é o próprio Cristo. E aí, olha só, o verso 7, ele começa a ensinar como você vai orar no lugar secreto. Olha, ele falou de motivação de doação, ele falou de motivação de oração, ele te convida para o lugar secreto, e ali no lugar secreto, ele te chama, ele te ensina como orar. Como orar. E ele diz assim, não fiquem repetindo a mesma coisa como os pagãos. Eles pensam que Deus lhes ouve porque falam bastante. Eu tenho ensinado para vocês a oração de um só fôlego, onde você faz, eis-me aqui. Respira fundo e solta um fôlego de oração. Socorro, Senhor. Morgana, você está dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. E Ele está dizendo, Tu serás cheia de mim. Aleluia. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Ele não está falando para você não pedir porque Ele sabe. Ele está dizendo, não fica repetindo, só conversa comigo. Só fala comigo. E o tempo todo Ele está falando quem? Do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai. Que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. Não sejam iguais a eles. Portanto, quando vocês orarem, orem assim. E agora, eu quero que você medite nessa oração e que a gente ore essa oração juntos. Pai nosso no céu. Jesus não ensinou os discípulos, não que seja errado, mas Ele não ensinou os discípulos a orar assim, ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus é tudo isso, sim. Quantas vezes a gente ora assim, mas quando Ele decidiu ensinar a orar, achegue-se a mim e eu me achegarei a vós. É o que você está dizendo, Lu. Ele está dizendo para você orar assim, Pai nosso, Pai, Pai. Então quando você se aproxima como um filho, que chega perto do Pai, reconhece que esse Pai tem uma morada. É um Pai no céu, na sua santa e rica habitação, no seu lugar seguro, na cidade santa, construída sobre um monte, que tem os seus pilares, as suas colunas, que são os nomes dos escolhidos como enviados e anciãos, cujas portas são uma pérola. Porque Pai que dá destino, começa a dar o destino dentro de casa. Por isso que Pai chama pecador para ser filho e voltar para casa. Porque quando Ele puxa o arco para lançar o filho para o destino, o arco vem, a corda vem ali para perto do peito, para perto do coração. O teu destino começa em casa. O teu destino começa na casa do Pai. E eu não estou falando de um tempo físico. Você tem que escolher um lugar para congregar, uma comunidade para congregar, seja virtualmente, seja fisicamente, seja debaixo de uma árvore, seja, não importa. Com dia e hora marcado para exercer os elementos, exercitar os elementos básicos de culto, compartilhar a palavra como nós estamos fazendo aqui, compartilhar do dom, orar, tudo. Até tirar a oferta também faz parte do culto. Então, volta para casa, pro coração do Pai. Lá que começa o destino, porque é Pai que dá destino. Pai dá destino. Eu costumo dizer o seguinte, mãe abraça filho virado o rosto pro peito, Pai abraça virado para frente, cadeirinha, porque Pai está lançando. É ministério apostólico.
enquanto o pastor abraça, virado para o peito, o apóstolo, te dá uma mensagem igual essa que eu estou te dando hoje, que te estica, te projeta, te lança para longe. Pai nosso no céu, você tem um Pai no céu. Ei, eu e você temos um Pai. Deus disse assim: vocês sendo maus, pais maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Imagina o Pai que está no céu. Teu nome seja mantido santo. Ei, não basta saber disso. Para usufruir dessa paternidade divina, você tem que se comportar como filho. Filho obediente, filho que ama, obedece, filho honrado. E não como escravo ou como filho rebelde, porque a Bíblia nos fala que filho rebelde é destinado à escassez. Salmo 68 fala disso, versos 5 e 6. Fala que Deus dá uma família para o órfão e ele é o amparo da viúva. Mas o filho rebelde habita em terras áridas. Então, o que adianta saber que existe um Deus que é Pai, mas você continuar debaixo de rebeldia e não usufruir do amor eterno desse Pai? Você vai fazer igual os filhos pródigos, o que saiu para gastar absolutamente e o que ficou em casa. Ambos disseram para o pai: para mim você morreu, quando um pediu a herança e o outro calado recebeu a mesma parte. A diferença é que um saiu, o outro ficou, só isso. O que saiu se comportou como filho rebelde e o que ficou se comportou como escravo. Ambos não usufruíam do destino que o pai tinha para eles. Só que quando você diz: me dá minha herança, você diz: para mim meu pai morreu, você determina a sua morte. Por quê? Porque o filho pródigo, quando volta, o pai diz assim: meu filho que estava morto, voltou. A rebeldia determina o seu atestado de óbito. O filho cuida para que o nome do pai seja mantido santo. Teu comportamento de filho honra o pai. Se você é um bom filho de Deus, as pessoas vão ver Deus em você e honrar a Deus por isso. Venha o teu reino, tua vontade seja feita na terra como no céu. O filho deseja ser a extensão e o extensor da vontade do Pai. Quantos pais, quando falecem, dizem: o meu último desejo é esse. E encontram filhos que se tornam extensores, expansores da vontade do Pai. Você, como filho amado e obediente, se torna a extensão da vontade do Pai. Isso foi o que Jesus disse, que ele não fazia outra coisa a não ser cumprir a vontade do Pai. Ele era a extensão de Deus na terra. Doia sábia rashne que eu sou. Quando eu procuro filhos que me adorem em espírito e em verdade, para estenderem a minha natureza no lugar aonde vivem. Para que a minha glória seja revelada através de cada um de vocês. Uau! Uau! Olha como vocês compartilham. Essa live é um culto, é um devocional. Olha aqui, um compartilha, um traz um dom, um traz uma palavra, que coisa tremenda. Venha a nós o teu governo, estenda-se o teu governo através de mim. Está dizendo que eu seja a extensão do meu Pai. E aí, uau, existem ciclos de prosperidade dentro dessa oração. Dá-nos o alimento necessário para hoje. Tem uma tradução, o estudo dessa tradução diz assim: o pão de amanhã me dá hoje.
Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu não só quero ser a extensão do governo do céu na terra, mas eu quero o suprimento do futuro manifesto no presente. Você e eu somos a caneta que escreve o futuro de Deus no presente, através da nossa obediência por amor. Diz, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero ser a tua voz, eu quero ser as tuas mãos, eu quero ser. João Batista, quando pregou arrependimento, as pessoas interrompiam e perguntavam, ei, eu tenho coaches aqui, eu me sinto tão honrado em ser seguido por pessoas que exercem uma profissão tão importante. E eu aprendo muito, procuro aprender com cada um, com cada profissão, principalmente com vocês, tenho seguido vocês que me seguem. E eu quero falar uma coisa para vocês, coaches, vocês ajudam muito os cristãos quando vocês colocam objetividade nas coisas espirituais, sem roubar nada delas. Eu estou aqui elogiando vocês. Por exemplo, olha que coisa tremenda. Eu acho que devia ter algum coach lá ouvindo a pregação de João Batista. Porque ele queria o sobrenatural de maneira prática, passo a passo, conteúdo passo a passo. E comunidade todo mundo, porque agita. Quando João Batista falou assim, arrependei-vos, raça de víbora, levanta um coach lá no meio e fala assim, ei, como que nós podemos fazer isso? Olha que coisa linda, ele queria saber o como. E aí João fala assim, se você rouba, não rouba mais. Se você tem 2 capas, reparte uma. Se você tem algo, reparte com quem não tem. E isso é importantíssimo. Aqui a Flávia, grande beijo para você, parabéns pelo seu trabalho, viu? Em nome de Jesus. Sabe, é isso, quando você entende que o sobrenatural pode ser manifesto no natural. Você começa a fazer a pergunta certa para a pessoa certa. Tem gente fazendo pergunta errada para a pessoa errada. Gente, é o fim do mundo. Agora, fazer a pergunta certa para a pessoa errada também não adianta nada. Você tem que fazer a pergunta certa para a pessoa certa. E então, o que nós temos que fazer? João Batista falou, está aqui. E aí fluía. O pão de amanhã me dá hoje. Por quê? Eu quero manifestar o futuro. O futuro é um lugar. O futuro é um lugar que você pisa pela fé e manifesta já. Perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. Está dizendo, existe uma lei de liberação. Pai libera. Pai libera. Pai, eu já liberei, porque eu estou manifestando a tua natureza. Me libera. Não nos conduz à provação severa e mantém-nos a salvo do maligno. Significa, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o filho termina reconhecendo de quem é o reino, de quem é o poder e de quem é a glória, para sempre, para todo sempre. Porque se vocês perdoarem os outros pelas ofensas cometidas por eles, diga eu perdoo. Não porque eu consigo, mas porque eu me movimento nessa direção. Diga eu perdoo os meus ofensores, eu perdoo os meus agressores. Seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem os outros pelas ofensas cometidas, seu Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, olha só, ele está entrando em níveis. Agora ele entrou no nível do jejum, da abstinência do alimento físico em prol do suprimento espiritual. Quando jejuarem,
Não se apresentem com a aparência abatida como os hipócritas. Eles fazem expressões de tristezas para que os outros vejam que estão jejuando. Já receberam sua recompensa. Entretanto, você ao jejuar, arrume-se, lave o rosto, para que ninguém saiba, com exceção de quem? Do seu Pai que está no céu, que vê você no lugar secreto, na habitação, no endereço, Salmo 91. E o seu Pai que vê você em segredo dará a você a recompensa. Tem recompensa do papai. Aí ele fala aqui, não juntem riquezas para vocês na terra. Ele não está falando para você não administrar, para você não adquirir. Ele está dizendo o seguinte: não junta a riqueza que vai ser corroída, roubada, desgastada. Ele está dizendo: adquira e distribua. Ensine a adquirir e a distribuir. Aleluia. Ah, Deus, que poder, que unção. Ele fala para você arrancar de você a motivação errada. Não é o dedo, não é o olho físico, mas é a motivação. Corta, coloca para o Senhor. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. A quem você tem servido? E aí ele mostra que a sua servidão é a sua preocupação. Com que você anda preocupado? Com que você anda preocupado? Tua preocupação denuncia quem você serve. Entrega a sua preocupação, Senhor. Como nós vamos nos livrar da preocupação? Diga assim: Pai Celestial, eu transformo a minha ansiedade e preocupação em oração. Minha preocupação financeira, minha preocupação de saúde, minha preocupação de moradia, minha preocupação, Senhor amado, com a minha família, meus amigos, meus familiares, meus filhos, meus pais, meus primos. Eu transformo essa preocupação em intercessão. Eu abro mão dela e me abro para receber em troca paz, presença e empoderamento sobrenatural, capacitação divina para seguir a tua estratégia em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abriu o cronômetro. Se Deus quiser, a gente se vê amanhã no Café com AP. Eu vou publicar esse café e eu vou te pedir que assim que ele tiver publicado, que você curta, comente e compartilhe, tá bom? Deus abençoe vocês, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Entra no grupo do Telegram, vai no link da minha bio, ali tem duas opções. Uma delas é entrar no grupo do Telegram. Outra é adquirir um dos nossos cursos online que está ali à sua disposição. Amém? Durante a semana a gente tem mais novidades para compartilhar com vocês. E se Deus quiser, nos vemos amanhã. Orem por nós, orem por mim, pela minha família, para que quando a gente anunciar a palavra, a gente faça isso sempre com ousadia, com graça e com virtude. Deus abençoe. As inscrições do Manual da Felicidade terminaram. E essa semana começam os grupos. Então, se você faz parte desses grupos, eu mandei um e-mail para você. Então, vai lá na sua caixa de e-mail, vai lá no spam ou no lixo, por acaso, e vê se não tem um e-mail meu lá para você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu também não quero ir embora, mas tenho 20 segundos. Tchau, tchau. Deus te abençoe muito, 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 muito. Amo vocês. Fiquem com Deus.